Fala galera bacana, bom, hoje eu tenho algo muito especial para vocês, né? Nós vamos começar uma série de vídeos aqui falando sobre criações de logo. E eu trouxe hoje para este vídeo o Breno do canal Acesso Design, que é um ótimo designer, e ele neste vídeo em si ele vai se passar por cliente, onde eu irei fazer um briefing. Nós não escolhemos ainda a logo, mas nós vamos fazer isso nesse vídeo porque eu quero que vocês sintam de fato como é vocês estarem criando algo real, tá? Algo ali no seu dia a dia mesmo, na vida real de um design. Então eu quero que vocês tenham essa experiência e eu não posso estar fazendo isso com logo de cliente, porque não é todos os clientes que permitem isso, né? E também não seria bom para mim depois ter um vídeo retido, porque eu trouxe aqui uma logo do cliente. Então nós vamos fazer nesse vídeo algo diferente. Primeiro eu quero agradecer a participação do Breno. Muito obrigado aí pela participação, pela parceria. Vão lá, se inscreve no canal do Breno, tá? Canal Acesso Design, link na descrição do vídeo e na tela final também vai ter o ícone tanto aqui do canal para que você se inscreva aqui, quanto no canal do Breno, que é o canal Acesso Design, tá legal? Então, meu muito obrigado, viu, Breno? Eu que agradeço aqui fazer parte desse conteúdo para ajudar o pessoal aí que está estudando logo, que é bastante interessante aí tocar num assunto de estar sempre ajudando quem está iniciando nesse segmento, né? Então vamos lá. E não se esquece, pessoal, deixa um like, deixa um comentário aqui, que esse é o nosso primeiro vídeo dessa playlist, tá certo? Então vamos lá iniciar o nosso projeto. Lembrando, como o Breno já mencionou aqui, esta é uma playlist deste vídeo aqui, dessa logo que nós vamos criar. Nós vamos criar outras playlists depois de outras logos, mas essa é a nossa primeira playlist. Nós estamos vendo como vai se sair aqui esse quadro, né? Como se sairá esse quadro, e aí sim nós vamos, a partir deste quadro, trazer novas logos, novos projetos para vocês. Entendam o seguinte, trabalhar com logo não é algo tão simples quanto parece. Ver alguém criando uma logo, por mais básica que seja a logo, você tem que tentar entender o conceito por trás da criação daquela logo, né? O porquê das cores, o porquê de cada detalhe ali dentro. E é isso que você tem que pensar, é isso que você tem que ter a malícia na criação, né? Eu peço a você que faça o seguinte, tenha um caderno quadriculado em mãos, é muito bom você desenhar, fazer alguns esboços no caderno ou até mesmo no Photoshop, se você tem uma mesa digitalizadora. Um outro detalhe muito importante é você ter ali as pastas bem organizadas, um HD separado, um Drive separado para você guardar as logos dos clientes, porque o processo criativo de uma logo, ele requer tempo e você precisa estar salvando sempre em um HD e na nuvem. Porque se futuramente o cliente pede esse projeto ou até mesmo você perde esse projeto em seu HD durante o processo criativo, você não tem mais esse projeto para mostrar para o cliente ou até mesmo para você continuar trabalhando nele. Então, faça sempre isso, tá bom? Mantenha sempre tudo muito organizado. Neste vídeo, nós vamos falar em específico sobre o briefing, que é uma das primeiras partes de dentro da criação. Então, é o seu primeiro contato com o cliente, geralmente ele vem ali das redes sociais, né? Seja Instagram, Telegram ou até mesmo o WhatsApp, e você tem esse contato com ele, é ali que você vai entender a visão do cliente. Essa parte das perguntas, para você chegar a determinada conclusão do que você vai aplicar dentro da logo, se chama briefing, tá legal? Então, esse briefing é importante. Porém, não há como eu deixar para você na descrição do vídeo uma lista com todas as perguntas. Eu gosto de fazer isso de forma espontânea. Algumas pessoas fazem isso de forma formal mesmo. Chega, manda ali um relatório para a pessoa preencher e essa pessoa devolve aquele relatório preenchido. E aí, então, o designer vai trabalhar em cima daquelas informações que ele tem ali presente no briefing que ele fez. Eu prefiro fazer isso de forma informal, né? Seja um diálogo por conferência ou por voz mesmo, que seja por texto, mas que sejam perguntas espontâneas, que eu consiga deixar também o cliente confortável
para que ele possa responder todas essas perguntas com a mais clara resposta possível, né? Tipo, eu preciso de fato tentar entender e solucionar o problema dele dentro daquelas perguntas que eu estou fazendo, tá bom? É nessa parte que o Breno vai entrar. Ele vai entrar como cliente neste vídeo, nos próximos vídeos ele vai entrar como designer. Neste vídeo ele vai entrar como cliente, eu vou fazer algumas perguntas para ele, para que ele possa então estar respondendo, e assim nós vamos no próximo vídeo começar a montar ali as pastas, as referências, para vocês entenderem como é que isso funciona. Tá legal? Então, eu vou fazer as perguntas para o Breno, e essas perguntas são aleatórias, tá? Conforme vai rolando aqui a conversa, eu vou fazendo as minhas perguntas. Claro que eu sempre tenho algumas perguntas chaves. Essas perguntas geralmente são fixas, mas eu tenho aquelas perguntas que elas saem de uma pergunta anterior. Então elas são perguntas espontâneas. Elas simplesmente saem pela curiosidade de conhecer mais o produto, de conhecer mais a empresa, de conhecer mais o próprio patrão ou até mesmo o funcionário. Isso é muito importante, tá? Uma coisa que eu não costumo fazer e que não cabe a mim fazer são perguntas relacionadas à parte financeira da empresa, porque não é algo que eu gosto de entrar, né? E nem tampouco os clientes gostam de falar sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque em um vídeo, uma pergunta dessa aconteceu vindo de um aluno, se poderia fazer essa pergunta para um cliente, saber quanto é que ganha. Eu falei, não, isso não tem nada a ver com a logo, não faz parte você fazer esse tipo de pergunta, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu costumo fazer é qual segmento. Eu quero saber qual segmento eu vou trabalhar. Então eu já faço direto a minha pergunta aqui para o Breno, qual seria o segmento da logo? O segmento que nós trabalhamos é no segmento esportivo, né? Está bastante em alta no momento. Então, trabalhamos, né, no ramo esportivo. Certo. E qual seria o nome da marca? O nome da nossa marca é um nome bastante forte, porém é um nome que é chamativo. O nome é King Rock. King Rock. Rock de rocha, de pedra. Isso? Isso, Rock de rocha. Isso. Bacana. Certo. E assim, o nome veio da origem de quê? Ou por que você escolheu esse nome? O nome é com relação ao rei, né? King Rock. Ele é um produto, né, que nós vendemos. Nossos produtos são de alta qualidade. Então, ele é o mais que tem uma qualidade maior no mercado e também tem o nosso diferencial, né? Diferencial. Então, ele é o rei da rocha, que no caso é o esporte, né? Aquele esporte de alta resistência. Então, você vai ter aí Então uma diferenciação seria no meio nome. que assim, o rei veio como o King ali veio como a parte do rei, né? Que é o topo ali de tudo. E o Isso. caso da rocha veio porque é um esporte de alta performance que provavelmente envolva escalada, Isso, trilha também. Então, é trilha. um esporte que exige uma resistência, tanto do atleta como também do produto ali que ele vai estar usando, né, utilizando para auxiliar ele na caminhada, no processo da aventura dele, né? Ah, certo. E esse nome, né? O nome King Rock. Esse nome, ele vai, no caso, ter algum slogan ou só o mesmo nome? Tipo, vai ter uma frasinha ali embaixo, King Rock, materiais, não sei o que lá, ou vai preferir trabalhar só o nome mesmo para abranger outros produtos, por exemplo, assim, para não ficar preso só a um segmento? Se for, por exemplo, lançar uma marca vamos supor, uma marca de só mochila específica, King Rock. E sim. Por Ah, enquanto, nós não trabalhamos com esse tipo de frase, né, abaixo do nome King Rock. Porém, a aham. gente pode estar fazendo essa adaptação ao decorrer do processo, da criação da logo. Aí fica livre para a gente estar fazendo o processo que a gente está escolhendo. Fica livre. Olha, o seguinte, a questão desse slogan, geralmente, as empresas que trabalham com, com a marca, né, que vai abranger outros ramos, ou que, por exemplo, assim, eu quero chegar a mexer com, futuramente, quem sabe, um cosmético específico para pessoas que praticam esporte.
Então, eu não vou colocar slogan justamente porque eu quero abranger e talvez depois eu tenha que tirar o slogan e ele acaba sendo associado à marca, entende? Então, assim, talvez seria interessante firmar nessa ideia sua do King Rock, porque como você pretende expandir mais, como você mesmo mencionou, isso pode favorecer, né? Então você tem aí o nome puro para poder associar a um outro produto, até mesmo a uma academia, né? King Rock Gym, por exemplo. Legal. Sim, Então, sim. pessoal, esse tipo de conversa é interessante porque você também pode agregar de alguma forma. O cliente pode perceber em você a disponibilidade de estar sempre ali agregando algum valor. Claro que você não pode ser invasivo demais, né? Ficar o tempo todo sugerindo, dando sugestões. Você tem que fazer isso de forma sutil, né? De formas que o cliente entenda que você quer de fato ajudar, que você tem o que acrescentar e partir para a próxima pergunta. Aí você deixa isso, parte para a próxima pergunta e tudo certo. Então nós perguntamos aqui ao Breno qual seria o segmento. Já sabemos que é uma marca para esporte de alta performance. Já falamos o nome, que é King Rock, né? Ele já até falou ali um pouco sobre o conceito do nome e tal, que é um rei e que tem a rocha que também, o rei que representa ali um todo e também tem a parte da rocha que é a parte ali de resistência, da escalada, dessas coisas que faz parte do esporte a qual ele cria produtos, né? Ele gera produtos ali. Então isso é bem interessante, gostei muito. E aí depois você pode vir ali quais são os tipos de produtos que ele vai trabalhar, entendeu? Você pode, tá, agora você sabe que é produto esportivo, mas dentro do esporte você tem tênis, você tem bicicleta, você tem uma série de produtos que você precisa saber assim ao certo assim quais são os mais fortes. Se tem números que ele nem consegue dizer quantos, você fala assim, tá, e quais são os mais fortes da empresa? Quais são os que mais saem? Então por isso que eu estou falando que uma pergunta puxa a outra, tá? Porque isso pode sim influenciar bastante. Porque se tem uma bike envolvida, eu posso pensar, cara, se o lance é só bike, a bike é o mais forte, os outros são periféricos, eu posso falar, não, vamos trazer alguma coisa ali de bike talvez para logo, entende? Então é nessa pegada, mas aí tudo vai dependendo da pergunta anterior. Da pergunta anterior você vai fazendo a próxima. Por isso que eu gosto de não ser tão formal assim. Eu gosto de ter esse diálogo para chegar a uma determinada conclusão ali do que eu vou de fato esboçar no caderno ou no computador mesmo. Beleza, e qual seria, Breno, o tipo de produto que você vai trabalhar na empresa? Nosso produto, né, nosso carro-chefe, são as camisas, temos também os tênis, né? E temos um segmento que a gente gosta de explorar, e para isso eu precisaria realmente de ter uma logo, que é a questão do quê? Das mochilas. As mochilas, elas têm vários tipos de design. Aquele design que vai levar uma aplicação da logo de um estilo no tecido, e ele vai precisar de um bordado em outro. Então eu gostaria que você tivesse esse cuidado para estar fazendo essa aplicação desses dois estilos. Então, nesse segmento aí, eu trabalho nas camisas, nos tênis e também pretendo fazer um segmento, né, para fazer uma venda em alta escala nas mochilas e também em garrafas térmicas. Então, esse é o segmento que eu gostaria de explorar, porém eu preciso dessa logo para estar afirmando mais o conceito da minha marca. Entendi. Bacana. Então, assim, no caso dessas mochilas, seria tipo bordado, algo do tipo. Isso, isso. Eu precisaria de uma logo que se adequasse a esse tipo de estampa, né? Porque a gente vai estar lá fazendo uma serigrafia em uma estampa que tem um tecido, né? Da mochila, que vai precisar de uma estampa Outro específica, vai que ser seria a serigrafia. bordado. Isso, tem um design diferente, com outro estilo de material, que seria bom aplicar de diversas formas, né? Então, eu gostaria de Certo. uma logo que se adaptasse com relação a isso. Ó, essa pergunta aqui eu ia fazer lá na frente para ele, mas como durante a conversa ele espontaneamente já logo falou de cara ali que quer uma logo que se adapte a esses tipos de impressão, né? Seja serigrafia, seja
bordado, né? Seja placa luminosa. Então eu gosto sempre de fazer esse tipo de pergunta e qual tipo de aplicação o cliente vai fazer na logo. Para quê? Para que eu possa tomar cuidados de não aplicar um degradê, de não aplicar traços muito finos, porque provavelmente vai em um couro, vai em placas de estrutura metálica, que metalão, por exemplo, onde você vai fazer aquelas placas em alto relevo. Se você tem detalhes muito finos, aquilo lá não vai sair, né? Então fica difícil, que é metalon, né? Então fica difícil você trabalhar uma logo sabendo que ela vai ser aplicada naquilo ali, né? Você tem que fazer adaptações. Então você não vai chegar aqui e aplicar, por exemplo, um degradê em uma logo que vai ser bordada. Você não vai chegar aqui e aplicar, por exemplo, um traço muito fino numa placa que vai metal ali. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de aplicação. Então é muito bom que ele já mencionou, porque assim evitou eu já ter que fazer a pergunta. Eu já sei de fato o que ele quer, entende? Mas é uma pergunta que geralmente eu sempre faço a todos os meus clientes. Qual tipo de aplicação? Ou pelo menos assim, quais as aplicações mais fortes, né? Que seria, por exemplo, a embalagem, se for um produto alimentício, embalagem, rótulo, essas coisas assim eu tenho que prestar bastante atenção. Outro detalhe aqui, outra pergunta que eu gosto de fazer, eu acho pertinente, é qual tipo de esporte, já que ele trabalha com esporte, qual tipo de esporte? Isso aqui eu posso trazer para dentro da logo. Então já fica aí a pergunta para você, Breno. Qual tipo de esporte você trabalha? Quais são os produtos para quais tipos de esportes, entendeu? Entendi. O nosso forte, ele está em trilha e em caminhada. Porém, essa trilha a gente gosta de trabalhar com os segmentos que são as trilhas a pé e também tem de bike, né, que o pessoal gosta bastante. Com relação à caminhada, é aquela pessoa, né, que ela precisa urgentemente aí de um equipamento, né, para estar fazendo a sua caminhada, seja ela um sapato, ele já tem a vestimenta, né, faltando no calçado, então a gente trabalha nesse segmento. Porém, eu gostaria de estar também explorando outros segmentos desse mesmo estilo, né? Seria a academia, o fisiculturismo, que também está crescendo bastante. Então, eu gostaria também de estar fazendo essa expansão. Certo. Então aqui entra justamente aquele detalhe que eu falei com você, de não colocar um slogan justamente para deixar essa marca adaptável a qualquer outro estilo dentro do esporte, né? Por exemplo, que seja é, na parte do MMA, que seja na parte do fisiculturismo, na parte da academia mesmo, né? Que seja em esportes radicais. Então isso é muito importante, você ter essa preocupação, eu acho que vale muito a pena, porque se depois você quer expandir, você quer pegar um público diferente, assim, de uma certa forma diferente, mas dentro do mesmo segmento, fica mais fácil, né? Isso. Legal. E em relação, já que nós estamos falando de público, qual seria assim o público, né? Um público mais feminino, um público masculino, os dois lados, faixa de idade ali, seria para pessoas mais jovens, para pessoas mais idosas, como seria isso aí? O nosso público-alvo, ele se retrata, né, entre 18 a 60 anos, que é o público mais consumidor nessa área, né? Com relação ao gênero, o público masculino ainda é forte nesse segmento. Uhum. Porém, o público feminino está começando a chegar nesse patamar e a gente está tendo mais um cuidado e fazendo produtos específicos. Então, Certo. a gente está fazendo essa divisão para deixar tudo mais conforme, né? 50% por 50%, porque esse público está chegando e está chegando rápido demais. Então, a gente queria também prestar muita atenção nisso e fazer essa adaptação. Certo. E olha só para você ver, pessoal, ó, aqui também vai outra ideia bem legal, né? Por quê? Porque o público masculino e feminino é bom você saber, porque você tem que depois orientar o cliente no seguinte caminho, assim, ó. Vou fazer uma logo aqui. A minha logo, ela vai ser monocromática, a paleta de cor, ou vai ter uma única cor, né? Eu tenho que ter essa malícia de deixar uma logo que se adapte a determinadas situações. Por exemplo, estou fazendo aqui uma camisa ou um tênis e geralmente o tênis masculino ali é um preto
é unissex, vai dar para usar ali com parte masculina e feminino, mas tem aquele público feminino que já curte mais um roxo, já curte mais um lilás. Aí a logo minha lá é azul, né? Ou a minha logo é verde. E aí, como que vai jogar um verde em cima de um rosa, né? Aí você tem que ter essa malícia de trabalhar com a paleta que vai se adaptar, ou então explicar ao cliente, olha, eu vou te entregar uma versão preta, uma versão branca para você usar em cima dessas cores. Vai trabalhar numa camisa feminina, ó, usa ali um branco, ou em cima de um rosa, usa um branco em cima de um roxo, usa um branco em cima ali de uma cor específica, né? Se der legal, vai trabalhar com a peça branca, usa um preto, ou pode colocar logo rosa. Quanto a isso, não tem problema. O que você tem que tentar entender é que a logo ela vai ter uma cor padrão. Um exemplo, nós vamos trabalhar ali uma logo na cor azul. Tá, a logo é azul, representa a marca, o azul, por tal detalhe, tal detalhe, tal detalhe. Tudo bem, entendemos que funciona assim. Mas e quanto a aplicação desse azul dentro de um rosa? Vai cair legal? Não vai cair legal. Então tenho que ter o jogo de cintura de deixar ali a variação da logo, né? Que é a parte final, que é ali onde você definiu o desenho, agora você vai fazer as variações para aplicações de produtos diferentes, de tipos diferentes de produto. Entende? Então isso é muito legal, cara. Você saber o público é importante, porque ó, se é um público só feminino, então você vai fazer uma logo mais delicada, mas é para esporte, então não posso deixar tão delicada assim. Aí dá para eu mesclar as duas ideias, deixar uma parada delicada, mais esportiva, mais uma fonte mais quadrada, uma ideia mais voltada para o esporte, mais com uns cantos arredondados. Dá para você fazer isso. Então, por isso é importante você saber, porque você só vai saber de fato o que aplicar dentro da logo se você fizer esse tipo de pergunta, entende? E aí, esse tipo de pergunta aqui, você não vai fazer para todo tipo de empresa, saca? Porque às vezes não há necessidade. Você sabe que o produto em específico ali é masculino e feminino. Por exemplo, um bolo de chocolate. Só o masculino vai comer o bolo de chocolate? Só o feminino vai comer o bolo de chocolate? Não. Então eu nem preciso perguntar para que público é no sentido de masculino e feminino. Eu posso encurtar isso aí, entendeu? Então é isso que eu estou te falando. Um briefing, ele não serve para todas as empresas. Eu acho que cada empresa, no meu ponto de vista, é um briefing específico, ali, uma pergunta específica. Por isso que eu gosto dessa parte de um briefing informal. Porque você tem essa liberdade de estar trocando ali essa ideia e descobrindo coisas durante o diálogo que você jamais descobriria se você estivesse fazendo uma parada formal. Outro detalhe, agora que nós sabemos o público, né? Sabemos ali o tipo de produto, o nome, o segmento, nós podemos agora partir para algo aqui nesse caso que nos dá um conforto na criação, que é o quê? Qual o tipo de material, né, ele trabalha, se tem um ponto forte, algo específico dentro daqueles produtos ali que se diferencia dos concorrentes, para que eu possa evidenciar na logo, falar, ó, minha logo trabalha com isso aqui que é melhor, entendeu? Então, essa é uma pergunta que você pode fazer. Qual o tipo de material? Se tem alguma coisa que você se diferencia, né, em relação ao material, qualidade, essas coisas são importantes. Então, eu já faço essa pergunta para o Breno, né? Qual o tipo de material ele trabalha, qual o diferencial dele dentro da marca, dos demais concorrentes. Diferencial, né, da nossa empresa e são os nossos materiais. Nossos materiais, por ser um segmento que você vai precisar utilizar não só uma vez, mas sim várias vezes, né? Uhum. Você vai ter que ter um produto que tem uma resistência, vai ter que ter uma durabilidade e que ele seja um produto térmico, né? Com relação aí à resistência. Então, nossos pontos fortes da empresa são três: resistência, durabilidade e temos aí a questão térmica. E também queremos estar fazendo produtos que são antitranspirantes.
Então, como Uhum. está levando aí mais o segmento uma novidade. Que legal, e isso é muito bom, até mesmo devido ao aquecimento global, onde você sente que a temperatura tem cada vez mais é, intensificado, ficado mais forte, né? Então isso é Isso. muito legal. Dentro do esporte, então, principalmente, você trabalhando com um produto de esporte radical, né? Onde você não tem só o suor, mas você tem o suor em contato com a poeira. Então ali você tem que de fato ter um material como esse, um material que não te deixa liberar o odor da pele, transpirar. Então esse é um ponto forte. Isso aí nós podemos trazer para dentro da logo, entendeu? Podemos evidenciar vários detalhes aqui que foram falados dentro desse briefing. Um outro detalhe também que eu quero ver com você é em relação à cor. Você tem uma cor dentro da empresa já? Você trabalha com uma paleta específica de cor nos materiais, nos produtos ou até mesmo dentro da empresa? Não, por enquanto não. Nossa logo, ela é uma logo padrão. Dependendo da cor do nosso produto, nós fazemos uma adaptação para o branco, preto e fazendo a Ah, aplicação aí da estampa nos produtos. Então, eu gostaria também de ter aí um cuidado na escolha da cor. Então, a gente, no decorrer aqui, vai estar vendo como é que vai ser uma cor. Mas eu gostaria sim que tivesse uma cor. legal. Muito bom. Então, essa questão aqui é importante, né? Porque às vezes o cliente quer trabalhar uma paleta de cor específica. Aí foge total do contexto aqui, do conceito da logo. Você vai, é lógico, explicar a ele: olha, esse conceito aqui que você está querendo aplicar, tal cor não tem nada a ver com isso aqui, tá? Não encaixa, porque ó, essa cor aqui se remete a isso, isso, isso e isso. Não, essa cor aqui, ó, não se encaixa porque ó, isso aqui é frio, isso aqui é quente, isso aqui é né, remete à fome. Isso aqui. Então você tem que ter esses cuidados, tá bom? Até mesmo porque se ele tiver uma paleta de cor, isso nem é tão favorável quanto ele deixar você à vontade para escolher. Então, por isso que eu falo, eu prefiro muito pegar uma empresa que às vezes não tem já uma logo, né, que nunca teve uma logo, que está criando agora a sua logo, do que pegar uma empresa que já tem uma logo e eu tenho que reformular aquela logo e muitas ideias ali da logo eu não posso tirar. E isso eu tenho que entender que eu preciso respeitar a opinião muitas das vezes do meu cliente. Mesmo que ele queira colocar um fogo onde não tem fogo, ou uma cor onde não precisa da cor, eu vou precisar colocar. Por quê? Porque eu preciso respeitar. Muitas das vezes o cliente, ele tem um ideal ali. Eu quero ter uma logo reconhecida como a da Apple, da Coca, da Nike, né, Adidas. Esse é o sonho dele. Então ele traz a você para você tornar aquilo real. Então você tem a missão de tornar aquele sonho dele algo real. Ele traz algo que muitas das vezes nem ele sabe, tá abstrato até mesmo para ele. Ele não sabe o que ele quer, mas você ajuda ele a decifrar e chegar a um resultado bacana. Então aprenda a respeitar a visão do seu cliente, aprenda com cuidado trabalhar ali, falando, olha, cara, sua ideia é boa, mas talvez aplicada dessa maneira fica melhor. Ou a sua ideia não tá tão legal assim, porque ó, vai ficar parecido com a ideia de fulano de tal, ou não, vamos fazer assim não, porque senão você vai fugir total do conceito e ninguém vai conseguir compreender o que essa logo sozinha quer passar, né? Só o símbolo dela, o que ela quer passar, ou só o nome, o que ela quer passar. Muitas pessoas não vão entender, então você precisa deixar isso em evidência. Legal. E outra pergunta também, que eu acho bem interessante, é, talvez não dentro dessa marca aqui, é quanto tempo, né, a empresa já está no mercado, que o produto está circulando no mercado, porque isso pode te trazer características para dentro da logo. Por exemplo, uma empresa de 80 anos, eu vou querer trabalhar algo vintage, algo assim, vintage mais moderno, né? Não é um vintage porque é antigo que eu vou trazer algo dos anos 80. Ele quer modernizar, ele quer fazer como várias marcas estão fazendo. Ele quer fazer como a Volvo fez, como várias outras marcas fizeram. Sair do prateado, sair do colorido para algo moderno, monocromático, com a paleta mais simples de cor e tudo bem. Então eu faço essa pergunta para o Breno
há quanto tempo a empresa está no mercado e, e se tem assim, se você já comprou a empresa de alguém que já existia, se você criou do zero um produto seu e quanto tempo. Com relação aí ao tempo de mercado, eu tenho apenas 3 anos no mercado. Então, é por isso que também eu não tenho aquela cor na logo, né? Então, faltou Ah, aquele estudo. Então, eu precisei aí certo. contratar um designer que é você para estar fazendo essa leitura de mercado e estar me dando uma orientação. Então, eu tenho apenas 3 anos no mercado. Oh, que bacana, cara. Muito bom. Então, isso é uma pergunta bacana de se fazer, tá? Você sabe mais ou menos quanto tempo está no mercado, e isso é importante porque você pode aplicar alguma coisa dentro da logo, tá bom? E em relação à pergunta que talvez eu faria agora, era o que ele já respondeu lá atrás, que era sobre a aplicação, né? De sacolas plásticas, mochilas, essas coisas assim eu acho que são importantes você saber, mas ele já falou que ele quer algo mais moderno que se adapte a todo tipo de aplicação. Então isso é bem legal. E outra pergunta que você poderia estar fazendo aqui para encerrar e matar de vez todas as dúvidas que você poderia ter, né, em relação à criação é sobre referências. Você perguntar ao cliente, você tem modelos aí que você se identifica, que você goste de uma outra empresa, ou até mesmo do mesmo segmento, que você goste para que eu possa ver e seguir um norte, ter uma direção do que seguir. Isso é muito importante, tá? Eu, por muitas vezes, deixei de ter logo rejeitada porque eu sempre trabalhei em cima daquilo que o cliente gostaria de ter. Por exemplo, situação que aconteceu recentemente foi que eu estava com um aluno e ele me mostrou o briefing que ele fez com o cliente e no briefing eu prestei atenção na referência que o cliente mandou para ele. E ele estava indo, depois da criação, ele estava indo completamente na contramão, mas muito na contramão. E aí eu peguei e falei, cara, mas vem cá, ele te mostrou um outro estilo de símbolo, você está fazendo algo nada a ver com o que ele pediu, você acha que ele vai aprovar essa logo? Aí o cara se tocou, e é mesmo, né? Então, assim, tem que ser um briefing eficaz. Você tem que fazer aquele briefing valer a pena. Porque é o briefing que vai encurtar essa parte de finalização, né? Uma logo que você ia trabalhar nela 3 horas, 2 dias, uma semana, você vai encurtando isso. Então, isso é importante, tá? Fica aqui para vocês essa dica. Eu achei muito importante trazer esse tipo de conteúdo. Tentamos ser o mais espontâneo possível para que você consiga entender de fato como funciona. E é mais ou menos assim. Claro que não dá para passar um real para você se não for com um cliente real, mas infelizmente não posso fazer isso com um cliente real porque nem todos aceitam e também não seria legal para mim. Outro detalhe é que vai dar para você compreender melhor nos próximos vídeos como é que vai ser a aplicação de todos esses conceitos aqui dentro da logo, né, que foram perguntas que nós fizemos. Então nós vamos trazer isso, analisar e você vai poder conferir como é que vai funcionar a aplicação disso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a separação de pastas, né, a organização das pastas e também você vai aprender a separar os arquivos. No mais, da minha parte, eu espero que você tenha gostado. Siga lá o canal do Breno, link na descrição do vídeo, link também no final deste vídeo. E, por favor, sinalize aí nos comentários se você gosta desse estilo de conteúdo, se você gostou deste vídeo e compartilhe com seus amigos também, tá legal? Acompanhe a playlist porque vai ser a sequência da criação de toda essa logo que nós acabamos de fazer o briefing. Deixa o espaço para o Breno despedir de vocês. No meu lado é isso, meu muito obrigado. E nos vemos aí no próximo vídeo. E é com você, Breno. Pessoal, muito obrigado aí por assistir até aqui. Você realmente quer aprender se você está até aqui. E também siga o Ricardo, você não é inscrito. E não se esqueça, pessoal, deixa um like, deixa um comentário aqui. A gente está sempre tentando levar um conteúdo diferenciado para você que quer aprender mais sobre logos e também outros segmentos nos nossos canais. Tá certo? Então, eu te vejo na nossa próxima aula, que essa aqui foi a primeira, e vamos lá para a segunda. Não perca, hein?